Vamos então para mais uma aula de eletrônica digital e na aula de hoje veremos lógica NAND e lógica NOR. As portas lógicas NAND, que é uma porta lógica E ou AND, onde nós temos uma inversão na saída, e a porta lógica NOR, que do mesmo modo é uma porta lógica OU, onde nós temos também uma inversão na saída. Então, a primeira seria uma porta, entre aspas, de multiplicação com inversão na saída, e a segunda de operação OU, ou soma, com uma inversão na saída. Essas duas são chamadas de portas lógicas universais. Isso significa que todos os circuitos lógicos possíveis podem ser construídos usando essas portas. Então, nós estudamos no passado as portas OU, as portas E e as inversoras, além de outras portas. Essas três, OU, E e inversora, constroem as outras portas mais complexas, inclusive a NAND e a NOR, que a gente está vendo aqui. Só que, se você tiver disponível apenas portas NAND ou apenas portas NOR, é possível construir todos os outros circuitos. Ou seja, a gente pode sair dessa porta NAND, sair dessa porta NOR e construir uma porta E, uma porta OU, uma inversora, qualquer outro circuito mais complexo, simplesmente associando várias NANDs ou associando várias NOR. Existem alguns motivos para justificar a utilidade das portas NAND e NOR como portas universais, e um deles, não o único, é o fato de que a construção de MOSFETs, que são os transistores utilizados nos processos de fabricação CMOS nos circuitos integrados modernos, microprocessadores, microcontroladores, todo tipo de circuito digital, em geral, é mais fácil construir esses MOSFETs com a funcionalidade de porta NAND. Então, é vantajoso que você seja capaz de construir lógica utilizando apenas porta NAND, porque daí basta produzir MOSFETs NAND e com isso desenvolver qualquer lógica. Agora a gente vai ver como a gente constrói utilizando a lógica NOR primeiro, NAND depois, uma porta inversora. Então aqui eu tenho a inversora comum e a versão dela utilizando apenas porta NOR é essa daqui, onde nós teremos uma entrada apenas e a saída é a inversão dela. É bem simples ver isso funcionando, porque essa porta é como uma porta OU invertida na saída. Portanto, se tiver vindo 0 no A, eu vou ter 0 ou 0, que dá 0. Invertendo, dá 1. A mesma coisa o contrário. Se eu tiver 1 ou 1, vai dar 1, invertendo, dá 0. Portanto, esta é uma inversora feita utilizando uma porta NOR. Agora, se eu quiser fazer uma porta OU comum,
em vez de uma NOR, que é uma OR invertida, pode-se fazer o mesmo procedimento, onde eu pego, para construir uma porta OR, duas portas NOR, onde a primeira vai efetuar a função da porta NOR e a segunda vai inverter o resultado. E aí, como a NOR era uma OR invertida, com a nova inversão, o resultado vai ser o de uma OR normal. Também é possível construir a porta AND, só que dessa vez a gente vai precisar de um circuito um pouquinho maior e a gente vai utilizar 3 portas NOR. E aí, para comprovar a funcionalidade disso, eu vou construir abaixo a tabela verdade desse circuito aqui, construído utilizando portas NOR, para a gente ver se ele bate com o esperado para uma porta E. Então, aqui estão as nossas combinações possíveis de entrada. Vamos começar com 0, 0. 0 e 0. Sabemos que esse arranjo aqui tem a funcionalidade de uma inversora, como a gente viu ali no slide anterior. Então, entra 0, 0, vai ficar 1 e 1. Agora, 1 ou 1 dá 1, invertendo dá 0. Então, a nossa primeira linha deu 0. Tudo dentro do esperado até o momento. 0 e 1 vai ficar 0 e 1. Aqui vira 1, aqui vira 0. 1 ou 0, 1 inverte, 0 também. 1 ou 0 vai ser a mesma coisa, já que é a mesma lógica, só está trocado o A com o B. E por fim, se a gente tiver 1 ou 1, aqui fica 0, aqui fica 0. Agora, 0 ou 0 dá 0. Invertendo, dá 1. Portanto, essa é a nossa tabela verdade da porta lógica desse circuito lógico, contendo portas lógicas NOR, que realmente condiz exatamente com o esperado para uma porta E. Portanto, este é o circuito equivalente da porta E, utilizando apenas portas NOR. Repetindo o procedimento usando lógica NAND, a inversora também pode ser construída utilizando uma NAND. Na verdade, aqui era reta, né? É uma porta NAND, mas a lógica vai ser exatamente igual. Para construir uma porta E, de novo, vai ser o mesmo procedimento que nós tínhamos quando a gente fez a nossa porta OR, utilizando apenas portas NOR. Só que dessa vez é uma porta E, utilizando apenas portas NAND. E aí, esse circuito vai ser um circuito onde nós começamos com a operação NAND comum e seguimos para a inversão dela feita com outra NAND, que é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Lembrando que essa imagem aqui, na verdade, é para ser da NAND. Funciona da mesma forma. Onde aqui nós teremos a NAND B, que está invertido na saída, e aqui nós invertemos
de novo e voltamos a ter uma E comum. Por fim, para construir uma porta OU usando somente NAND, a gente vai utilizar de novo 3 portas lógicas NAND, com o mesmo arranjo que a gente fez antes lá para construir uma AND usando NOR. E em seguida nós temos a tabela verdade para comprovar o funcionamento desta lógica aqui. Então, 0 com 0, esse arranjo aqui, esse circuito é basicamente o mesmo que uma inversora, então vai ficar 1 e 1. 1 e 1, 1. Inverte, 0. Zero com 1, nós teremos então 1 e 0. 1 e 0, 0. Inverte, 1. O mesmo vai acontecer na linha seguinte, né? Visto que nós só tínhamos a mesma lógica com A e B trocados. E na última linha nós vamos ter 1 e 1. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 0 e 0. Inverte e resulta em 1. E assim como a gente construiu as portas lógicas básicas, qualquer outro circuito lógico mais complexo que utilize várias portas E, várias portas OU, várias inversoras, também pode ser construído utilizando os arranjos de lógica somente NOR e de somente NAND que a gente viu nos slides anteriores. Basta substituir cada vez que nós tivermos uma porta E, por exemplo, e eu tiver que construir utilizando NAND, construo utilizando este par de NAND ordenado dessa forma. E quando tiver uma porta OU e eu precisar construir usando NAND, também basta utilizar este circuito visto aqui. Isso é tudo então para nossa aula de lógica NAND e NOR. Até a próxima.